Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Neste novo tema que nós estamos neste mês de dezembro, que é Põe a tua casa em ordem. Nós estamos meditando no livro de Provérbios, capítulo 24, e estamos esmiuçando o versículo 3 e o versículo 4. Nós estamos falando sobre a harmonia no lar, como que nós podemos edificar o nosso lar sobre fundamento sólido. E ontem nós vimos que a sabedoria é um fundamento sólido para nós termos a harmonia no lar. E hoje o nosso tema é trabalho em equipe, porque família é uma grande equipe. É uma equipe que deve funcionar, um auxiliando ao outro mutuamente, como diz a palavra de Deus. Ontem nós vimos então que a fundação de uma casa, para ela ser estável, precisa da primeira camada. E a primeira camada da fundação de uma casa é uma palavra hebraica chamada akã, que é da onde se origina a palavra sabedoria. Esse tipo de sabedoria, como nós vimos ontem, é o comprometimento dos membros da família de trazer o conhecimento que cada um adquire de Deus e também os seus caminhos na sua vida diária. Nós nos dedicamos, então, a nos comprometer a tomar as decisões no seio familiar, os planos que Deus tem traçado para a família, possa ser um reflexo não só para nosso lar, mas também para o mundo, Não só para a nossa casa, mas que as pessoas possam ver o reflexo de uma casa que é edificada debaixo da sabedoria de Deus. O terceiro versículo fala assim: com inteligência ela se afirma. Então a palavra tem uma palavra também hebraica para inteligência que é tebuna, T-E-P-U-N-A, que se refere então à inteligência. Tem algumas traduções que falam sobre o discernimento. Esta palavra descreve então a nossa capacidade de observar, a nossa capacidade de obter o conhecimento e então o discernimento, para assim então nós tomarmos as nossas decisões. As decisões que a família toma deve ser debaixo da inteligência ou do discernimento espiritual. Então, é dever desta família assumir o compromisso de investigar, por meio da palavra de Deus, as múltiplas perspectivas que podem trazer o bom senso para que as decisões sejam tomadas em favor de todos e não um só. Então, a palavra hebraica traduzida para firmar, então, que a casa se firma com o discernimento, com a sabedoria, transmite, então, algo muito importante, a ideia de formar algo ao longo tempo. Então, quer dizer que quando uma casa é firmada, quando ela se firma, quando ela se estabelece debaixo da sabedoria e também da inteligência de discernimento, ela vai durar, então, um longo tempo. Então, aqui ela está trazendo essa ideia de estar firme, não é só de não cair, mas de durar por muito tempo, Então, isso envolvendo a formação. Então, é muito importante esse significado, essa importância para nós, de nós entendermos que tudo na palavra de Deus sempre há um processo, e o processo que leva ao progresso, e o progresso que leva ao sucesso. E isso é adquirido pelo entendimento, pela inteligência, pelo conhecimento. Então, quanto mais nós conhecemos de Deus, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, os princípios de Deus,
então para a nossa casa. Quanto mais nós aprendemos, assim aumenta então o conhecimento e também a casa então se firma. É muito importante a gente entender que nós somos passíveis, né, de errar. Nós podemos errar e nós aprendemos muitas lições também por meio dos nossos erros, certo? Então o sucesso, ele se edifica sobre vitórias passadas, mas também quando nós entendemos aonde erramos e quando nós acertamos. À medida que o entendimento se desenvolve, então a casa, o fundamento, ele passa a existir. Então é muito importante nós continuarmos pensando a respeito disso, né? Uma casa, ela tem um fundamento, ela tem uma construção, ela tem os seus muros, ela tem o seu telhado e tem os seus lugares. Então, tudo isso é necessário para que uma casa seja bem habitada. Nós entendemos que o Senhor, como fala aqui, se o Senhor não for aquele que edifica a casa, em vão vigiam os sentinelas. Então, o Senhor é edificador da casa, mas Deus, Ele mesmo já deu os fundamentos necessários: sabedoria, inteligência, conhecimento e discernimento. São coisas práticas, mas que são importantes e que podem proteger a família, fazendo então com que ela permaneça firme, que cada um que faz parte dessa equipe assuma a sua responsabilidade. Quanto mais os membros assumem a responsabilidade de olhar a sua vida, a sua posição, a sua função dentro do lar, olhando do ponto de vista de Deus, com certeza esta casa pode até sofrer, né, as intempéries, mas o resultado será sempre paz, harmonia e não conflito. Então, muitas vezes o temor e o ressentimento, eles residem dentro de uma casa, criando muitas vezes conflitos, criando fissuras e ameaçando a existência desse lar e dessa casa. Mas por quê? Porque geralmente alguém deixa de assumir a sua responsabilidade, sua função dentro do lar. Quando nós trabalhamos em equipe, nós trabalhamos por todos, é todos pela casa e não membros individualmente lutando entre si para que as suas vontades sejam estabelecidas naquele lar. Nós devemos então entender isso. Alguém está deixando de assumir a sua responsabilidade? Quando alguém deixa de assumir a responsabilidade, sempre o peso cai sobre outra pessoa. E muitas vezes essas pessoas ficam ressentidas e amarguradas, porque não conseguem fazer a sua parte, o seu papel, e nem exercer a função dentro, então, dessa equipe. E acabam, então, cedendo à amargura, ao ressentimento. Nós precisamos olhar firmemente se não estamos deixando de cumprir a responsabilidade diante de Deus, de fazer com que essa casa, com que esse lar funcione muito bem e principalmente de forma prática, né? Uma verdadeira família, um grupo, sempre vive de mesmo teto, mas a motivação deve ser a mesma. Toda casa edificada em Deus, onde Cristo é a rocha, é o fundamento e é o firme fundamento. Todos os membros dessa casa entendem que tudo o que eles fazem nessa casa, eles fazem para a glória de Deus. E eles também entendem que eles são servos uns dos outros e devem se submeter uns aos outros em amor. E assim estarão se submetendo a Cristo e também a sua palavra. E como nós já sabemos, fazendo todas as coisas dentro do lar, como se estivesse fazendo ao Senhor e não aos homens, porque é do Senhor então que vem a recompensa.
Amanhã nós vamos pensar, meditar como, diz o próximo versículo, pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então, depois que a sabedoria ela é assumida, um compromisso assumido pela família. Quando cada um assume a responsabilidade pelo seu papel, pela sua função, pela sua parte dentro dessa equipe. Quando a sabedoria, a inteligência, o conhecimento e o discernimento, então é algo que a família trabalha para que haja, então, como nós vimos ontem, a concordância, pode ter certeza que haverá sim um processo, haverá sim um progresso e haverá sim um sucesso. E isso tudo para a glória de Deus. Então, que Deus abençoe você e pense a respeito disso. Uma casa, ela se fundamenta pela sabedoria, olhando todo o contexto do ponto de vista de Deus, tomando as decisões do ponto de vista de Deus, olhando as coisas com inteligência, com discernimento e usando todo o conhecimento que você tem do Senhor e da sua palavra para o bem da sua própria família, dessa equipe. Uma família edificada debaixo da graça de Deus. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.